Segundo algumas tradições católicas, o inferno seria governado não só por Lúcifer, mas também por 7 príncipes infernais, cada um deles fortemente ligados a um pecado capital e com características e histórias de origens únicas. Hoje, vamos descobrir quem são essas entidades. Quais são os seus poderes? Será que alguém já os derrotou? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber aqui na Fatos Desconhecidos. Antes de mais nada, é importante destacar que essas informações que iremos observar não são essencialmente bíblicas. A Igreja Católica, ao longo dos anos, foi acrescentando novas tradições sobre demônios, que nem sempre encontram respaldo bíblico, claro. Os 7 príncipes do inferno, por exemplo, foram definidos por um teólogo e bispo do século XVI, chamado Peter Binsfeld. É um caso parecido com o que aconteceu com a obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. O livro se tornou tão popular que, muitas vezes, informações e partes dele que se referem ao céu, inferno e aos demônios são tidos como bíblicos, quando na verdade não são. Porém, isso não faz as obras serem menos interessantes. Há até algumas versões que mesclam os círculos do inferno de Dante com os príncipes de Peter Binsfeld, fazendo com que cada um deles governe um círculo específico. Para esses soberanos demoníacos, talvez a definição de príncipe, segundo Maquiavel, se encaixe bem. Para o pensador Nicolau Maquiavel, vale muito mais ser temido do que amado. Bom, ele admite que o ideal seria ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como é difícil juntá-las, vale mais a pena ser temido do que amado. O italiano argumentava na sua obra O Príncipe que os homens eram ingratos, covardes e dados ao lucro. Quando você faz o bem a eles, só retribuem até que o perigo chegue. Quando ameaçados, revoltam-se. Parece até que Maquiavel estava respaldando o governo cruel e sádico dos príncipes do inferno. Cada um age como a própria encarnação de um pecado capital e dotados de habilidades demoníacas ímpares que os tornam temidos até mesmo entre os próprios demônios. Bom, agora vamos a eles. O primeiro dos 7 príncipes talvez seja o mais conhecido, Lúcifer. Na verdade, caso você procure na grande maioria das Bíblias, você nem vai encontrar a palavra Lúcifer lá. Esse nome era utilizado para uma divindade romana relacionada ao planeta Vênus. E em algumas traduções gregas das Escrituras, foi utilizado no lugar da expressão estrela da manhã. Por isso, o nome dessa figura romana, com o passar do tempo, passou a ser associada com o principal demônio, Satanás. Associado com o pecado do orgulho, seria ele quem primeiro teria se rebelado contra o Criador, por se achar bom demais para ser apenas um servo. Diante de tamanha traição, foi derrotado por Miguel e expulso das regiões celestes. Com Lúcifer, teriam sido lançados fora diversos outros anjos que passariam a se chamar anjos caídos. Na Bíblia, não encontramos a palavra Lúcifer, mas encontramos o termo Beelzebu. Nos evangelhos, a palavra Beelzebu é utilizada para se referir a Satanás, o maioral dos demônios. Porém, na definição do bispo Peter Binsfeld, Lúcifer e Beelzebu seriam entidades demoníacas diferentes. Geralmente, Lúcifer é tido como líder e o mais poderoso entre os 7 príncipes do inferno. Em Apocalipse, Satanás toma a forma de um dragão, que será, no fim dos tempos, aprisionado e depois completamente derrotado. Vale ressaltar
que as Escrituras não reconhecem essa tal liderança do inferno por parte do demônio. Afinal, o inferno não passa de outro local governado por Deus e feito para o tormento eterno daqueles que se rebelaram contra ele. O próximo príncipe é Mamon, o senhor da ganância. Mamon, originalmente, era uma palavra do aramaico utilizada para se referir ao dinheiro ou às riquezas. Ela é usada em Mateus 6,24, quando Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Por causa desse uso da palavra como em contrapartida a Deus, algumas pessoas começaram a relacionar a palavra mamon a uma entidade voltada ao luxo, dinheiro e ao pecado da avareza. Na obra Paraíso Perdido, de John Milton, Mamon constrói para Satã um palácio com veios de ouro ardente. Já Johann von Goethe, em Fausto, utiliza a palavra tanto para se referir a uma entidade demoníaca como ao dinheiro. Esse demônio teria muito poder sobre as ações humanas, que muitas vezes são movidas por pura ganância e vontade de ganhar mais dinheiro. Isso é tão sério que o próprio Jesus Cristo disse ser impossível ter Deus como Senhor, mas viver apenas em busca de riquezas. Os verdadeiros cristãos, portanto, são pouco apegados ao dinheiro. Isso seria uma das maneiras de derrotar esse senhor das trevas. Asmodeus, quem seria esse? É mais um dos 7 príncipes. E o seu pecado associado é o da luxúria. A sua origem é no zoroastrismo, religião persa. Lá era chamado de a esma da Eva, um anjo que brilha. Em algumas versões, os Daevas eram anjos maus. E nesse caso, a esma representaria a luxúria, a ira e o conflito. Com o passar do tempo, foi incorporado ao judaísmo como um demônio envolvido com a depravação sexual. Há versões em que ele seria o próprio antigo rei de Sodoma, cidade completamente depravada em que vivia o sobrinho de Abraão, Ló, e que foi destruída por Deus. Depois de morto, esse rei teria se tornado um demônio ávido por luxúria. Sua aparência geralmente é representada como uma besta quimérica. Várias cabeças, que incluem bode e cavalo, aparecem sobre um corpo estranho. Asmodeus aparece no livro de Tobias, que está em versões católicas da Bíblia. No relato, ele matava todos os noivos de uma mulher que se chamava Sara. Na ocasião, Tobias foi ajudado pelo anjo Rafael e, finalmente, conseguiu espantar o demônio. O Leviatã é dito como outro dos 7 príncipes. Segundo Binsfeld, ele seria o demônio da inveja. Geralmente, o que é debatido como Leviatã veio de uma descrição de uma poderosa criatura no livro da Bíblia de Jó. Baseado nessas características, não muito específicas, ele já foi observado como sendo um imenso crocodilo ou até uma baleia. Porém, na maioria das vezes, toma a forma de uma serpente marinha gigante. Esse monstro estava bastante associado ao mar e era muito temido durante a Idade Média por marinheiros por conta disso. No século XVII, o autor Thomas Hobbes utilizou o termo Leviatã para se referir ao governo central do Estado. Esse monstro precisaria concentrar todo o poder em torno de si e, assim, ordenar todas as decisões da sociedade. Segundo uma lenda judaica, o fim do Leviatã seria quando este lutasse contra outra criatura gigantesca, o Behemoth. Como dito antes, Belzebu é um termo usado na Bíblia para se referir ao próprio Satanás.
o maioral dos demônios. Porém, ele também pode se referir a outros dos príncipes do inferno. A origem do demônio vem da fusão de duas outras entidades. Baal, deus cananeu da fertilidade, também associado à morte, e Zebul, o deus das moscas e da pestilência. Da fusão dos dois veio Beelzebul, uma entidade temida pela maioria dos judeus. A tradição católica trata o demônio como a encarnação da gula, provavelmente graças à sua ligação com as moscas e com pragas e pestes. Tanto os insetos quanto as doenças são conhecidos por sua insaciável fome por carne podre, às vezes até humana. Daí veio a associação. Sabe quais são os dois últimos príncipes infernais? O primeiro deles é Azazel, o demônio da ira. De acordo com algumas mitologias, esse teria sido expulso do céu e aqui na terra ensinou os seres humanos a arte da guerra. Azazel era tão depravado que teria se relacionado com mulheres humanas. Essa união gerou os chamados Néfilins, algumas vezes chamados de gigantes. Esses seres corrompidos desvirtuaram tanto a humanidade que deixaram o Criador irado. A consequência foi o extermínio de todos eles no dilúvio descrito no livro de Gênesis. Por vezes, o príncipe da ira é relacionado com o bode, muito por conta da tradição do bode expiatório presente no Velho Testamento da Bíblia. Para encerrarmos todos esses governantes do inferno, falta descrevermos Belfegor. Originalmente, era uma divindade moabita adorada num monte chamado Fegor. O judaísmo acabou por absorver essa figura como sendo o senhor do fogo e o demônio da preguiça. Para explicar essas características, existe até uma breve história. Durante a revolta de Lúcifer no céu, houve um anjo que não tomou partido. Decidiu se manter neutro. Não escolheu a Deus ou a Lúcifer. Quando o conflito acabou, esse anjo foi encontrado nesse estado de apatia. Por isso, foi considerado desertor e acabou sendo mandado ao inferno, chamado de Bastiel. Posteriormente, seria chamado de Belfegor. Essa classificação dos demônios pode não ser bíblica, mas não deixa de ser interessante. Os príncipes servem como alerta para o perigo dos pecados capitais. É difícil sistematizar completamente suas características, graças às diferentes origens de cada um. O certo é que são entidades que você não gostaria de lidar. Enfim, obrigado pela companhia até aqui. Eu vejo você logo mais. Fique com Deus, longe dessas figuras que eu falei. Até a próxima.